Quero falar hoje sobre grandes decisões. Diga comigo, grandes decisões. E eu quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 3, verso de número 13. Filipenses 3, 13. É um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Traduzindo esse versículo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos um homem que fez, talvez, a maioria das coisas que o Novo Testamento nos ensina. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, ele abriu igrejas, ele formou líderes, formou pastores, escreveu as cartas doutrinárias, formou discípulos. Mas agora ele vem nesse texto dizendo assim: olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado alguma coisa. Tem muita coisa ainda pela frente. E quando ele diz isso, ele faz um alerta para mim e para você. Ele diz: olha, eu preciso tomar uma decisão. Ele diz: olha, uma coisa eu faço, ou seja, eu tomo uma decisão na minha vida. Eu estou certo de que se eu tomar uma decisão, algo novo vai acontecer. E ele diz: a decisão que eu tomo é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém avança preso a coisas do passado. Ninguém avança preso a coisas velhas. Ninguém avança acorrentado em coisas que de fato e de verdade pode atrapalhar. Diga assim comigo: eu não vou conseguir avançar preso a coisas velhas. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Então, querido, é preciso tomarmos uma decisão na nossa vida. 2020 já acabou, 2020 já passou, não há mais nada o que fazer. 2021 está no mês de fevereiro, estamos quase terminando o mês de fevereiro e já vamos entrar em março. Então é preciso tomar uma decisão. Anthony Robbins, que é um dos maiores palestrantes, escritores e coaches norte-americanos, diz o seguinte: usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte de nossa vida num instante. Num instante. Grandes decisões geram grandes resultados, geram grandes mudanças. E há pelo menos duas palavras-chave quando o assunto é decisão. A primeira dela é querer. Você precisa querer mudar. Tem muita gente que quer ter resultados diferentes, mas não quer mudar, quer continuar sempre fazendo as mesmas coisas. Querem, mas não tomam uma decisão. E a segunda palavra-chave numa decisão, a primeira é querer, e a segunda é começar a agir. Começar a agir. Tem muita gente que ora, mas não age. Tem muita gente que pede para Deus, pede, mas não consegue tomar uma decisão e agir. Em Reis conta a história de 4 leprosos. Eu gosto muito de contar essa história. Os leprosos, eles viviam nos leprosários, afastados da cidade, eles não podiam ter contato com as pessoas. E 4 deles estavam lá conversando entre si. E um disse assim: vamos à cidade? E o outro se levantou e disse: rapaz, se nós formos lá, eles podem nos matar, eles podem nos apedrejar. O outro se levantou e disse: mas aqui não tem comida. E o outro disse: então, entre morrer de fome aqui e tentar a sorte lá, vamos para cima. E assim são muitas pessoas que elas preferem viver presas a um salário mínimo a vida inteira,
Elas querem um salário maior, mas elas não começam uma mudança na sua vida. Tem muita gente presa, não só ao passado, mas a coisas tão pequenas, que jamais farão com que elas consigam alcançar coisas grandes. Tudo, querido, vai iniciar quando você escolher entre essas duas palavras em sua vida. Tudo vai começar a mudar quando você olhar para essas duas palavras: querer e começar. Querer e começar. Tem muitas pessoas que estão travadas no seu passado, não conseguem se locomover no presente, não conseguem sonhar com um futuro. Por quê? Porque o passado está mal resolvido, porque existem coisas mal resolvidas. Muitas pessoas estão carregadas de vergonha, muitas pessoas estão carregadas de medo, muitas pessoas estão carregadas de frustrações. Pastor, não deu certo, e se não der certo agora? Esses dias eu conversava com uma pessoa, e estava falando de empreender alguma coisa, e ela disse: e se não der certo, pastor? Eu disse para ela: essa palavra não existe no meu vocabulário. E eu pergunto para você, eu falei para ele: e se der certo? Tem muitas pessoas que estão com vergonha dos seus pecados sexuais, da sua juventude, no seu passado. Tem muitas pessoas que estão presas à vergonha de um segundo, terceiro ou quarto casamento. Tem muitas pessoas que, estão com vergonha da sua condição financeira, gerada por descontroles, e aí mergulhados em dívidas, elas não conseguem levantar e olhar, e ver que Deus tem algo grande na vida delas, e ver que Deus tem um propósito grande na vida delas. Quando a pastora Keila orava aqui, dizia: eu oro para que Deus destrave o seu ministério. Tem muita gente que está presa, irmão, porque carrega dentro de si, ou carrega nos seus ombros, um fardo de culpa, pela falta de habilidade, pela falta, de sabedoria nos relacionamentos. E aí ele começa a dizer: eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu consigo. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Tem muitas pessoas que estão presos a uma falsa culpa de terem sido abusados sexualmente, emocionalmente. Há muitos que não conseguem levantar os olhos e enxergar que as pessoas o verão com outros olhos, porque a vida foi marcada pela dependência química, pela droga, pela prostituição. Irmãos, em geral, a culpa, ela segue um ciclo de auto-recriminação e de mentiras. As pessoas que estão presas ao passado, vítimas de culpa, vítimas de sentimentos de dor, vítimas de sentimentos emocionais, elas estão se auto-recriminando e vivendo uma vida de mentiras. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Não importa como foi o teu passado, importa o que Deus tem para o teu futuro. Por muitas vezes, nós cremos nessas mentiras. Nós cremos. Por que nós cremos? Porque nós olhamos para a realidade. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você pode dizer amém, irmãos? Eu quero te ensinar pelo menos 3 coisas hoje, 3 decisões que você pode tomar hoje, e certamente tomadas e praticadas mudarão o destino da sua vida. A primeira delas é: sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. O que você viveu no passado não é a sua identidade. Foram momentos que você passou, foram situações que você viveu,
está aí, irmão. Isso não define quem você é. Isso não define quem você vai ser. A Bíblia diz que Elias confrontou Acabe e Jezabel, fez descer fogo do céu, ele matou os profetas de Baal todos ao fio da espada. E quando ele começa a ser perseguido, quando emocionalmente ele começa a ser atacado, quando emocionalmente ele começa a ser, agredido, a Bíblia diz que ele entra numa caverna e define a sua vida. Ele diz: para mim chega, eu quero morrer. Para mim só serve a morte, porque eu fiquei sozinho. Eu estou só, ninguém me ajuda. Um homem de Deus agora com depressão, um homem de Deus agora com uma crise existencial, um homem de Deus. E eu quero dizer para você que homem de Deus, mulher de Deus, que cristão, também tem crises existenciais, também tem pânico, também tem depressão, também tem ansiedade, também fica preocupado com a vida, do que fazer e do que realizar, mas essa não define a nossa identidade, porque Deus chega para ele e diz: Elias, você não está só, eu estou contigo, eu estou com você, eu te capacito, eu te ajudo. Aleluia! Ainda que Elias queira morrer, Deus está dizendo para ele: você precisa viver, camarada. Tem muita coisa para ser feita. Sabe, querido, esse fracasso que você teve não define você como um fracassado. Essa droga que você experimentou na sua infância não define você hoje como um drogado. Essa não é a tua identidade. Não deixe que a sua dor defina a sua identidade. Davi teve um relacionamento extraconjugal com Betseba. E desse relacionamento ela engravidou. E ela teve um filho. E esse filho, quando nasce, ele fica doente, a ponto de morrer. Davi então entra num quarto. E ele começa a orar, e ele começa a jejuar, ele começa a clamar a Deus. Davi está profundamente arrependido, profundamente triste. A identidade naquele momento define um homem, um rei de sucesso, agora dentro de um quarto trancado, em busca de uma resposta, em busca da misericórdia de Deus para aquele filho. Os seus empregados chegam para ele e dizem: Davi, vem comer. Ele nem conversa, ele nem olha para os empregados, não come, não bebe. Passado algum tempo, o filho morre, e os empregados dizem o seguinte: se ele não queria nos ouvir quando o filho está vivo, como ele vai nos ouvir agora? E eles ficaram com medo de chegar até Davi, e aí eles começaram a cochichar um ao outro, e Davi viu aquela conversação e pergunta: o menino vive? E eles responderam: não, o menino morreu. A morte daquele menino não define o insucesso ou o fracasso da oração de Davi. Não foi porque o menino morreu que Davi fracassou na oração. Não. A Bíblia diz que, ouvindo aquilo, Davi se levanta. Ele faz o quê? Se levanta, troca de roupa, vai ao templo, adora a Deus, volta para o palácio, senta na mesa e vai comer e beber. Sabe o que Davi está dizendo? O menino já morreu, não há mais o que fazer. Mas em outras situações, a Bíblia diz que Davi se levanta nos Salmos e escreve praticamente quase todos os Salmos, e a maioria dos Salmos Davi escreve: eu invoquei o Senhor e Ele respondeu o meu clamor. Não foi porque você orou uma vez, meu irmão, que Deus não respondeu.
não quer dizer que Deus você vai orar e Deus não vai responder mais. A sua oração tem poder, a sua palavra tem poder, a sua decisão tem poder, o seu fracasso e a sua dor no passado não define a sua identidade no presente. Tudo que Deus fez, ou tudo que Deus faz, ou tudo que Deus permitiu na sua vida, tem um propósito. Creia nisso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga comigo, nos abençoou. Diga, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos predestinou para filhos. Diga assim, Deus me predestinou para ser filho. Irmão, diga assim comigo, eu sou filho. Diga, eu sou filho. A droga, a prostituição, os erros, as dores, os fracassos não definem a sua identidade. A sua identidade é de filho. Você é filho, você é filha, você é filho e você é filha. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Você é abençoado, você está em Cristo Jesus e nele você é mais do que vencedor. Eu quando encontro alguns amigos de infância, eles olham para mim e dizem, o que você virou na vida? E eu digo, eu sou pastor. E eles dizem, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. Eu sou o pastor. Caveira, olha o nome dele, Caveira, é um dos nossos amigos da trilha. E o Caveira, ele detesta religião, ele detesta pastores, ele detesta padre, ele é contra, ele é... E um amigo nosso, final de semana, caiu num buraco na trilha lá, muito alto, praticamente viveu de novo. E na quarta-feira, nós fomos visitá-lo, na terça, se não me engano. E o Caveira bateu palma e falou assim, nós vamos conversar aqui agora, nós vamos falar um negócio. Nós estávamos mais ou menos, a turma nossa lá, uns 8, 10. E o Caveira começou a falar e começou a chorar. Aí ele chorou, me abraçou e disse assim para mim, eu não consigo falar, é com você. Você que vai falar. Você que vai orar, faz alguma coisa aí. Eu falei, mas você não gosta de pastor, você não... É você. Eu pude orar e ministrar para aqueles e dizer para o Batata, Batata, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, querido, o que eu era não define quem eu sou. Eu sou filho, você é filha. Segunda coisa que eu quero te ensinar. Sua dor do passado não pode ser uma muleta para uma vida limitada. Sua dor do passado não pode ser uma muleta para uma vida limitada. Quando Ianca operou do quadril, ela andou de muleta alguns dias. E eu, brincando, né? Fui na casa dela, ver ela. E falei, deixa eu andar nessa muleta aí. Quero andar de muleta. E eu percebi que andar de muleta é muito ruim. Alguém andou de muleta aí? Alguém andou de muleta? É ruim ou é bom? É péssimo, é horrível. Se é horrível, por que muita gente prefere andar de muleta? Tem muita gente que não larga a muleta e prefere viver uma vida limitada. Davi chegou ao trono. Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, Davi agora era rei.
E Davi faz uma pergunta no meio dos capitães: existe alguém ainda da casa de Jonatas ou de Saul para que eu use de misericórdia? Ziba se levanta e diz: ainda há Mefibosete. E aí Davi pergunta: Mefibosete é neto de Saul. E onde ele está? Ele está na casa de Maquir, filho de Aimel, lá em Lodebar. E Davi então diz: manda chamá-lo aqui. Pastor, quem é Mefibosete? Mefibosete é um personagem bíblico antigo no Novo Testamento e está mencionado lá em 2 Samuel, no capítulo 4. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, rei. E na fuga, sua babá, quando ele era criança, o carregou. E aí ela começou a correr. Quando ela começa a correr, ela cai com ele e ele quebra as duas pernas. Ele fica aleijado de ambos os pés. Só que a babá pega ele e leva ele para Lodebar. Lodebar é um lugar de sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Quem morava em Lodebar eram só pessoas doentes, pessoas aleijadas ou mendigas. Sabe, querido, o problema de Mefibosete é que ele se adaptou à vida de mendigo, ele se adaptou a uma vida de miséria, mesmo sendo neto de rei. E tem muita gente na igreja que bate no peito e diz: eu sou filho de rei, sou filho de Deus, eu sou filho do dono do ouro e da prata, mas se adapta, se submete a viver uma vida medíocre, uma vida de migalhas espirituais. Mas pastor, não foi Mefibosete que foi para aquele lugar. Não foi, é verdade. Quem o levou foi uma escrava, e uma escrava tem uma mentalidade de escravo. Diga comigo: escravo tem mentalidade de escravo. O único lugar que essa mulher poderia levar essa criança era para um lugar de escravidão. Então quer dizer para você uma coisa: cuidado com a mente pela qual você está caminhando junto. A mente pela qual você define se unir, ela pode levar você para um lugar de miséria, ela pode levar você para um lugar de sequidão, ela pode levar você para um lugar de mendigos, ou ela pode levar você para um lugar de provisão e de prosperidade. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se une. O fato é que Mefibosete se adaptou àquela vida, e nós somos bons para nos adaptarmos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem aqui já sofreu de hérnia de disco aqui, de coluna? Quem? Só eu? 1, 2, 3, 4, pronto. Quando começa a doer, a gente começa a achar um jeitinho para dormir, não é verdade? Aí o médico fala assim: põe um travesseiro no meio da perna. Aí a gente vai deitar, põe um travesseiro no meio da perna. A gente vai se adaptando à dor, vai se adaptando àquilo. Ah, meus pais nunca tiveram carro, e eu vou me adaptando àquilo. Ah, meus pais nunca tiveram casa, eu vou me adaptando àquilo. Ah, meus pais nunca foram para a Europa, nunca foram para a Disney, nunca foram para os Estados Unidos. Eu vou me adaptando àquilo. Poconé tá bom, Livramento tá bom, Chapada tá bom, Água Fria tá bom. E a gente vai se adaptando. Mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Deus não te chamou para se adaptar a um lugar de sequidão. Deus te chamou para viver o melhor dessa terra. E Ele diz: se você quiser e me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Vai comer o melhor dessa terra. Talvez você não sabe quem é Daniel Dias. Alguém sabe quem é Daniel Dias? Não, né? Sabe quem é Daniel Dias? Daniel Dias é um deficiente físico, mas que ganhou 24 medalhas, 14 de ouro, 7 de pratas e 3 de bronze, na natação.
André Brasil é um deficiente físico que ganhou na natação 14 medalhas, 7 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Adria Santos, no atletismo, também deficiente, ganhou 13 medalhas, 4 de ouro, 8 de pratas e 1 de bronze. Luiz Cláudio Pereira, no atletismo, também deficiente, ganhou 9 medalhas de ouro, 9 medalhas, 6 de ouro e 3 de pratas. E eu estou aqui para dizer para você que a sua maior limitação não é física, ela é emocional. Ela não está no seu braço, na sua perna, ela está na sua mente. É sua mente que define a cura, é sua mente que define se vai fazer efeito o remédio ou não, é sua mente que define se você vai sair dessa ou não. Nós vimos aqui pessoas que eram deficientes físicas, mas que foram um sucesso no mundo do esporte. Sabe, querido, a limitação de Mefibosete, sabe que estava onde? Na mentalidade. Estava onde? Porque Ziba vai lá e busca ele e diz: Mefibosete, levanta, o rei Davi está te chamando. E ele diz: o rei Davi quer falar comigo? Vamos embora. Por certo, alguém carregou Mefibosete, chegou diante do rei, colocou Mefibosete diante do rei, e o rei diz: você que é Mefibosete? Sou eu. Você é neto de rei Saul? Sou eu. Você é filho de Jonatas? Sou eu. A partir de hoje, Mefibosete, você vai comer na minha mesa todos os dias da tua vida. Mefibosete vira para Davi e diz assim: eu sou como um cão morto. Como você pode olhar para mim e permitir que eu me assente na tua mesa? A mentalidade de Mefibosete fazia com que ele olhasse para ele e visse as suas mazelas. Eu quero parafrasear e talvez dizer algo que Davi não disse, mas se fosse eu diria para Mefibosete: você pode ser aleijado, você poderia estar morando em Lodebar, você poderia estar mendigando, mas o seu tempo de escassez acabou, porque hoje eu te convido para sentar na mesa do rei e para comer das melhores coisas. Não use das suas muletas, não faça da sua dor as muletas para que você possa viver uma vida limitada. O apóstolo Paulo diz: olha, me esquecendo das coisas que para trás fico, eu avanço para as que estão diante de mim. Tem muita coisa pela frente, meu irmão. Tem muita coisa pela frente, minha irmã. Ei, tem muita coisa pela frente. Levante sua mão, deixa eu profetizar algo. Eu profetizo e declaro que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Joga essas muletas para lá, joga essas muletas fora, se levante e comece a correr, porque o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O melhor de Deus na sua vida está por vir. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Terceira e última coisa que você precisa aprender nessa noite: sua dor do passado pode ser uma força oposta no presente. Sua dor no passado pode ser uma força. Pode ser o que, irmãos? Uma força oposta no presente. Gênesis 45, não vou ler, mas Gênesis 45, 5 conta a história de José. José foi pego pelos irmãos, jogado dentro de um poço. Aí quando vem os ismaelitas, os irmãos vendem José para uma caravana de ismaelitas para o Egito. Eles pegam um animal, mata, passa sangue na roupa de José, fala para o pai: olha, nosso irmão morreu. José agora é vendido para um lugar, é vendido para outro, é vendido para outro, vai preso num calabouço, vai preso no outro. Agora a mulher de aquela Potifera, o nome dela é Potífera, mas ela é Potifera, porque devia ser bonita. E ela diz para José: José, tu é gato demais, vamos ter uma treta nós dois. A Bíblia diz que José pega e corre. Depois ela mente, José vai preso novamente, vai para o calabouço novamente.
E agora José interpreta os sonhos de Faraó. José está diante de Faraó, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Ajunte, 7 anos de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra. Durante o tempo da vaca gorda, ajunte. Coisa que a gente não faz, né? No tempo da vaca gorda a gente gasta. Mas José guardou. E agora os irmãos de José estão passando fome. E estão vindo comprar comida. Quando eles olham, José diz: eu sou o irmão de vocês. E eles ficaram assustados, com medo. E José vira para eles e diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Sabe o que José diz para os irmãos? Tudo o que vocês fizeram, não foram vocês, foi Deus. Deus permite essas coisas com a gente. E aí a gente pode perguntar: por que que Deus permite isso? Por que que Deus permite? Por que que Deus permitiu a pastora Keila ficar com pânico a ponto de querer cometer suicídio? Por que que Deus permite a gente perder tudo e ter que morar na casa da minha sogra? Por que que Deus permite a gente perder tudo e ter que morar na casa da minha mãe também, por favor? Por que que Deus permite? Por que que Deus permite meu filho tomar leite condensado com água? E eu acho que leite condensado com água é bom, porque o guri ficou bonito, né? Mas por que que Deus permite? Por que que Deus permitiu eu separar? Por que que Deus permitiu meu casamento acabar? Por que que Deus permitiu eu perder o emprego? Ei, querido, deixa eu dizer algo para você. Se você for ficar pensando na sua dor, essa dor vai te destruir, vai trazer sofrimento, vai trazer depressão, vai trazer tristezas, angústias, desânimos. Mas eu estou aqui para dizer algo para você: use essa dor para crescer, use essa dor para avançar, use essa dor para caminhar na direção daquilo que Deus tem para você. Use essa dor em seu favor. Deus quer usar o seu passado para transformar tudo que você viveu em glória para um futuro de esperança. Hoje eu mandei o meu livro para o pastor Eduardo, para o pastor Vitor Hugo, para o pastor Oswaldo Coutinho, para Chantel nos Estados Unidos, mandei para o pastor Josué Gonçalves. Todos eles vão ler o livro, vão fazer um prefácio da minha história. Por que que Deus permitiu Keila e eu vivermos o que vivemos? Para que eu usasse essa dor, escrevesse um livro e te contasse uma história que é real e verdadeira, para que você não entre nela. Porque para Keila teve solução, mas para muitos pode não ter. E enquanto eu puder, eu vou anunciar. Enquanto eu puder, eu vou dizer: descanse. Enquanto eu puder, eu vou dizer: saia com a sua família. Enquanto eu puder, eu vou dizer: desliga um pouco a televisão e senta com seus filhos. Enquanto eu puder, eu vou dizer: para de trabalhar demais e dê atenção para sua esposa, para seu esposo. Enquanto eu puder, eu vou dizer: almoça e dorme pelo menos um cochilo de meia hora. Enquanto eu puder, eu vou dizer: para de correria, porque senão você vai adoecer. Enquanto eu puder, eu vou dizer: procura um psicólogo. Você não está bem? Procura um psiquiatra. Você não está bem? Tome um Rivotril. Enquanto eu puder, eu vou dizer:
ande rápido, busque ajuda, porque a dor que eu vivi no passado, ela pode ser o seu sucesso do presente. Então, irmão, use essa dor, não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha de vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de dizer que você está com ansiedade, não tenha vergonha de dizer que você está falido, não tenha vergonha de dizer que você está se separando, não tenha vergonha de dizer que você se separou e está em busca de outro casamento, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, pastor, não dei certo na outra igreja com outro pastor, mas eu quero tentar algo novo aqui. Não tenha vergonha. A dor do seu passado, use essa dor para te mover, para te animar e para te jogar para um futuro de esperança. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu concluo dizendo o seguinte: livre-se de todo medo, de todo passado, de toda vergonha, de toda dor. Vou dizer novamente: livre-se de todo medo, de todo passado, de toda vergonha, de toda dor. Avance. Não pare, não desista. Tem gente que ainda precisa de uma palavra sua. Tem gente que ainda precisa de um conselho teu. Você está aí, irmão? Você está aí, irmão? Você está aí, irmã? Diga glória a Deus. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim. É tempo de avançar, é tempo de viver, e que o Espírito Santo possa te ajudar a fazer e a tomar grandes decisões na sua vida. Grandes decisões. Eu só preciso querer. Quantos querem, diga amém. E agora eu preciso começar. Comece hoje, para que você já possa ter colheitas amanhã. Fique de pé, eu quero orar por você.